Oiê! Você tem pigarro, aquela sensação do na sua garganta o tempo todo? Então você precisa assistir esse vídeo agora. Obrigado. Vamos mais uma vez falar sobre o pigarro aqui no canal, que é um assunto bastante recorrente, mas eu vou te falar uma coisa logo de cara. Esse vídeo não vai curar o seu pigarro. O que vai resolver o seu problema é a atitude que você vai tomar depois de assistir esse vídeo. E esse é um assunto muito sério, gente, porque o pigarro ele é um sintoma, ele não é a doença em si, mas ele pode estar por trás de uma série de doenças e algumas muito graves, até o câncer. Então, se não se investiga isso, fica muito complicado resolver de fato esse problema. E, além do mais, você pode mascarar um problema muito maior e protelar a sua resolução. Então esse é um vídeo de orientação para você compreender as possíveis causas do pigarro, tomar algumas medidas preventivas e sim também algumas medidas para aliviar a sua situação de pigarro aí momentânea. Então preste atenção nessas dicas de hoje que tem muita informação bacana e resolva o seu problema com pigarro. O pigarro é um negócio chato pra caramba. Fica alguma coisa presa ali na garganta, aquela vontade de você fazer um para poder limpar essa garganta. E de fato, se você faz isso uma vez ou outra, tem uma certa sensação de alívio. Só que esse hábito de toda vez limpar essa garganta, raspar a garganta, é agressivo. É agressivo para a sua laringe porque você raspa as pregas vocais, você tem um tranco ali em uma estrutura que é bastante delicada e isso pode gerar um machucado, um edema e com isso piorar a sua qualidade de voz e piorar a condição do pigarro. Então a primeira orientação que eu te dou é que você evite o ato de pigarrear, porque muitas vezes é um hábito mesmo, a pessoa já ficou meio que acostumada a ficar fazendo ran-ran. Por mais óbvio que pareça, você precisa parar de pigarrear para o pigarro parar de acontecer. Uma outra questão que é muito importante é você manter bem a sua hidratação. Muitas vezes essa sensação chata na garganta é o resultado de uma mucosa que está desidratada, está faltando água aí. Então, hidratar-se por meio da ingestão de água é um bom caminho também para você aliviar essa sensação do pigarro e também uma hidratação direta com soro fisiológico. Você pode fazer com gaze ou com algodãozinho no nariz, ou mesmo espirrando com aqueles tubinhos de soro fisiológico que tem o spray e também por meio da inalação. Outra atitude que geralmente eu recomendo para evitar pigarrear é assim, quando você tem a vontade de fazer o ran-ran, e em vez de fazer isso, você respira fundo pelo nariz e engula, faça uma deglutição com força, como se você quisesse empurrar esse muco, essa secreção, e assim você tira o muco do lugar. Então isso ajuda a deslocar a secreção da área vibratória das pregas vocais, que geralmente é onde está incomodando. Então assim, o pigarro, a secreção ela não sai, mas a sensação, aquela vontade de pigarrear alivia. Todas essas medidas ajudam a reduzir esse sintoma, essa vontade de pigarrear, mas retomando, não elimina a causa. Então agora nós vamos ver as possíveis causas do pigarro e se você consegue identificar e eliminar essas causas, você elimina o seu pigarro. Processos inflamatórios, infecciosos ou alérgicos. A nossa garganta é repleta de órgãos de defesa que combatem infecção por vírus ou bactérias. Então, quando você está no começo de um processo inflamatório, infeccioso ou mesmo uma alergia respiratória, assim, uma rinite, uma sinusite, alguma coisa assim, um dos primeiros sintomas é esse aumento de muco. Então você pode sentir essa vontade maior de pigarrear por causa da presença desse muco mais espesso, que incomoda mais, que irrita e às vezes também vem até aquela vontade de tossir, que também é um hábito nocivo para a voz e para as pregas vocais, mas essas duas coisas elas muito frequentemente aparecem no começo desses processos. Então, se você consegue identificar esse problema e diagnosticar logo no começo, você consegue também eliminar mais rapidamente, porque aí você faz o tratamento adequado. Ao contrário, se você mantém essa questão, esse problema e o seu processo vai se desenvolvendo, esse muco e esse pigarro e também a tosse aqui no caso,
vão aumentando e vai machucar ainda mais a região de garganta, porque você vai cada vez mais gerar esse atrito e vai deixando aquela região mais avermelhada, mais edemaciada. E ainda no caso das alergias, tem um ponto muito importante, que é você entender o que te causa alergia, qual que é o componente, qual que é a substância, o que está acontecendo, para você, ao máximo possível, eliminar esse componente, esse fator da sua vida. Sabe aquela pessoa com aquele quarto que tem um monte de bicho de pelúcia que se você chacoalha você já vê o pozinho no ar assim da poeira? Aquela cortina que nunca viu uma água na vida, aquele tapete que não sabemos quando foi a última vez que lavou, aquela roupa de cama que faz mais de mês que a pessoa está usando. Então tem várias coisas que desencadeiam a alergia que se você não elimina, isso vai ser recorrente e o teu pigarro vai continuar aí. Questões gástricas e refluxo laringofaríngeo. O refluxo é sim um dos maiores causadores do pigarro. Então, se você tem pigarro porque tem refluxo, você primeiro precisa tratar o seu refluxo. Tratar o refluxo é mudar a sua rotina, a sua dieta alimentar, mudar alguns dos seus hábitos de vida, seus hábitos de saúde, a maneira como você come, os intervalos em que você come. E muitas vezes também nesse tratamento é necessário entrar com um período aí de medicação. Então, para isso você precisa do diagnóstico médico, um médico otorrinolaringologista e aqui no caso especialmente um médico gastroenterologista que vai identificar o seu problema e dar o tratamento adequado para o seu caso. Mau uso ou abuso vocal. E por fim, nós temos essa questão do pigarro relacionada a alguns hábitos vocais, alguns hábitos específicos de saúde. Porque sim, gente, o pigarro ele pode ser gerado por uma questão mecânica. Quanto mais você pigarreia, mais o seu organismo, como resposta para aquela agressão que você está causando ali na laringe, vai jogar muco, vai jogar secreção para evitar esse atrito. Então vai aumentar a tua vontade de pigarrear porque tem mais secreção ali. E aí geralmente é um pacote. A pessoa, ela fala em excesso ou ela tem alguns hábitos como gritar demais, falar com muita força, já vem no pacote a rouquidão também. E aí já bagunça tudo, a alimentação está desequilibrada, o sono não está bom. E todo esse pacote é um facilitador dessa condição de ter o pigarro. Isso sem contar os hábitos de tabagismo, de etilismo, então a pessoa que fuma, que bebe. Quem fuma sabe que o pigarro é uma constante na vida, porque a fumaça do cigarro, ela vai chegar diretamente nas pregas vocais e acontecendo isso gera também um atrito, gera uma irritação, porque nós vamos ter ali uma concentração maior de células de defesa nessas vias respiratórias e aí você tem uma irritabilidade maior da sua estrutura, das células da prega vocal e de toda a laringe. Então, se você tem pigarro e você é tabagista, uma das primeiras atitudes que você precisa repensar aí na sua vida é esse hábito de fumar. Isso é tão sério, gente, que o pigarro ele pode ser também um dos sintomas de doenças mais sérias. Então, aquele pigarro que vem associado à sensação de bolo na garganta, por exemplo, pode estar associado a uma lesão de prega vocal. Pessoas que têm nódulo pode ter muito pigarro e pode ter essa sensação de bolo na garganta. Mas não dá para dizer que todo mundo que tem pigarro tem nódulo, ou todo mundo que tem nódulo necessariamente vai ter o pigarro. Por isso, é importante que a gente investigue com o médico, com um exame específico, qual que é o problema que está acontecendo por trás desse sintoma. E agora, para fechar esse vídeo, confira algumas dicas da Fono para você prevenir a recorrência do pigarro na sua vida e na sua voz. Mantenha o hábito de hidratar a sua garganta com a ingestão de água. Mantenha hábitos de higiene nasal lavando as suas narinas com soro fisiológico. Uma boa medida é você também aproveitar aquele vapor quentinho do banho para respirar profundamente pelo nariz e hidratar as suas vias respiratórias. Evite os agentes agressores das suas pregas vocais, o álcool, o cigarro e outras substâncias tóxicas. Procure ter uma alimentação equilibrada e, especialmente quando você for utilizar a sua voz, evite leite e derivados, gorduras e condimentos.
Evite o ato de pigarrear com frequência. Isso pode gerar atrito nas suas pregas vocais e piorar a sua condição. E se os sintomas do pigarro forem recorrentes, mesmo com essas orientações, procure uma ajuda profissional. É isso aí, pessoal! Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a mudar a sua atitude diante desse problema e buscar imediatamente a solução disso para o resto da sua vida. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. Também comente qual que é o seu problema com o pigarro, se você conseguiu identificar essas causas, se com algumas orientações você já sentiu um alívio, uma melhora. E a gente se vê numa próxima dica sobre voz, sobre comunicação, uma próxima análise vocal, um próximo vídeo aqui do canal. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!